Voltamos aí mais uma aula de química. Hoje a gente vai falar sobre distribuição eletrônica. Então, lembrando aí o conceito, a gente tinha lá que o último átomo, que era o de Bohr, ele era dividido, a eletrosfera era dividida em camadas. Então, eu tenho essas camadas que são também chamados de níveis de energia. Quantas são? São 7 ao todo. K, L, M, N, O, P e Q. Eu também posso chamar elas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, tem essas duas terminologias aí para falar desses níveis ou camadas eletrônicas aí. Cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons que cabe lá. Então, por exemplo, aqui ó, tem a camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 18 elétrons, camada N, 32 elétrons, camada O, 32 elétrons, camada P, 18 elétrons e camada Q, 8 elétrons. Então, essa é a quantidade máxima de elétrons que cabem nessas camadas. Além dos 7 níveis de energia, a gente tem os subníveis de energia ou subcamadas. São 4, tá? Quais são? S, P, D e F. Cada uma dessas subcamadas tem uma quantidade máxima de elétrons que cabe. Se for o subnível S, cabem até 2 elétrons. Pode ter menos? Pode. Pode ter mais que isso? Não. Cabem só até 2 elétrons. Camada P, 6 elétrons. Camada D, 10 elétrons. E camada F, 14 elétrons. Aí fica mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho aí, ó, primeira camada K, cabem até 2 elétrons, certo? Qual é o subnível que tem na camada K? O subnível 1s. S, que aí cabem até 2 elétrons. Então, olha os subníveis que eu tenho em cada camada, que condiz com o número de elétrons total que eu tenho dessas camadas aí. Então, ó, vou olhar aqui para a camada 6. Olha aqui, a camada 6 eu tenho 18 elétrons, então eu tenho o subnível S, o P e o D, que se eu somar vai ser 2 mais 6 mais 10, que dá 18 elétrons. Então, é por isso que tem essa quantidade aí de elétrons que cabe. Mas como eu distribuo esses elétrons pelo átomo? Para isso, nós usamos esse diagrama, que é o que estava aparecendo no outro slide também. Ele é chamado de diagrama de Linus-Pauling ou diagrama das diagonais, tá? Esse daqui ele tem uma atualização. Naquele lá não tinha esse 7p6. Naquele lá só tinha até o 7s2. Como foram descobertos novos elementos e foram acrescentados novos elementos na tabela periódica, necessitou acrescentar aqui mais um subnível de energia. Mas o que quer dizer esse 1s2, 2s2? Então, vamos lá. Olha, o número que está na frente, por exemplo, aqui, ó, 1s2, o número que está na frente é o nível que é a camada. A letra é o subnível, lembra lá? Subnível S, P, D e F. E por último aqui, ó, esse número que está elevado é a quantidade de elétrons que eu tenho nesse subnível. Então, aqui eu tenho nível, subnível e quantidade de elétrons, tá? Para distribuição eletrônica, eu sigo uma ordem. Qual é essa ordem? A ordem das setas na diagonal. Então, não necessariamente você vai distribuir os elétrons em linha. Você vai distribuir conforme as setas que vão descendo. Então, aqui, ó, qual é a ordem? Primeiro eu começo dessa primeira seta aqui, ó. Camada 1, subnível S, 2 elétrons. Fui até o final da seta. Sigo o caminho, vou para a próxima seta. Camada 2, subnível S, 2 elétrons. Fui até o final da seta. Sigo o caminho, volto para outra seta aqui, ó. 2p6. Vou para baixo. 3s2. Continuo descendo. Sigo o caminho pontilhado, vou até o final aqui, desço. 3p6.
Tem muita gente que comete o erro e pula pro 3D10, mas não é assim. Primeiro vem o 4S2. Então, você segue o caminho das setas. Depois do 4S2, siga o caminho aqui, ó. 3D10, 4P6, 5S2, cheguei no final da seta, volto aqui, ó, 4D10, 5P6, 6S2. Vou pro final da seta, volto pro final aqui, ó. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Sigo, 5F14, 6P6. Então, essa é a sequência que eu tenho aí de distribuição dos elétrons, tá? Então, você não pode fugir dessa sequência. Você não pode, por exemplo, distribuir o 3D10 antes de ter distribuído o 4S2, tá? Mais uma coisa, não é arredondada a quantidade de elétrons dos átomos. Os átomos têm variedade de elétrons diferentes. Então, essas camadas aqui, ó, pode ser diminuído a quantidade de elétrons. Pode ser, por exemplo, que na camada 3D eu tenha um elétron só, mas eu nunca vou ter 11 elétrons nessa camada. Então, ó, percebam que diminuir o número de elétrons na camada eu posso, aumentar eu não posso. Vamos começar aí um exemplo de distribuição eletrônica, então eu vou fazer com o elemento ferro, que tem massa atômica, lembra que o número de cima é massa atômica, 56, número atômico, 26. Não é um íon, nem positivo nem negativo. Isso quer dizer que o número atômico também vai ser igual ao número de elétrons. Então, quantos elétrons tem o ferro? O ferro vai ter 26 elétrons. Então, a gente vai distribuir esses 26 elétrons. Então, eu começo da primeira seta aqui, ó. Camada 1, subnível S, 2 elétrons. Então, eu começo aqui, ó. 1, S, 2. Separo por vírgula. Vou pro próximo. Continuando aqui, ó. 2, S, 2. Então, 2, S, 2. O próximo, continua aqui, ó. 2P6. Então, continuando. 2P6. Depois de 2P6, 3S2. Vou dar uma paradinha e vou contar quanto que eu já distribuí. 3S2. Então, vamos lá. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Então, são 26, ainda faltam aí 14. Continuando, depois de 3S2, subo 3P6. Então, vem aqui, ó. 3P6. Depois, continuando aí, faço uma vírgula. Então, depois dos 3P6, 4S2. Então, depois aqui, ó, 4S2, vírgula aqui. Então, vamos contar. 2 mais 2, mais 6, 10, mais 2, mais 6, mais 2, 20. Faltam apenas 6. Depois do 4S2, vem a próxima camada, que seria o 3D10. Só que, se eu colocar 10, eu vou ficar com 30. O ferro não tem 30 elétrons, ele tem 26. Então, eu coloco só o que falta, que são 6 elétrons. Então, meu último subnível aqui vai ser 3D6. Pronto, fiz aí a distribuição de todos os elétrons aí do ferro, tá? Agora eu vou dividir essa distribuição em camadas. Como que eu faço isso? Eu junto tudo que é igual. Então, eu coloco tudo que é igual junto. Então, ó, vamos lá. Na camada 1, aqui, ó, só tem um número com camada 1, certo? Que é 1s2. Então, a minha camada 1 só tem 2 elétrons, tá? Vou mudar a cor aqui, ó. Mudei a cor. Vamos lá. Tudo que é 2 é camada 2. Então, ó, camada 2, camada 2. Então, a minha camada 2 vai ter 2 mais 6, 8 elétrons. Então, a camada 2 do ferro aqui tem 8
elétrons. Tudo que é camada 3, tudo que tem 3 é camada 3, certo? Então, aqui, ó, camada 3, camada 3, camada 3. Então, eu vou somar. 2 mais 6, 8. 8 mais 6, 14. Então, a camada 3 do ferro tem 14 elétrons. E, por último, a camada 4. A camada 4 só tem 2 elétrons. Então, ficou assim, ó. Camada 1, 2 elétrons. Camada 2, 8 elétrons. Camada 3, 14 elétrons. E camada 4, 2 elétrons. O próximo elemento que vamos distribuir aí é o césio. Então, o césio tem massa 133, número atômico 55. Não tem nenhum mais, nenhum menos, então o número de elétrons vai ser igual ao número de atômico. Então, aqui ele vai ter 55 elétrons. Então, vou começar a distribuição. Primeiro número, 1s2. Depois do 1s2, seguindo ali a sequência da seta, 2s2. Então, 2s2. Depois do 2s2, segue a seta, 2p6. Então, 2p6. Depois do 2p6, 3s2. Então, 3s2. Depois, sobe 3p6. Então, aqui, ó, 3p6. Continuando depois do 3p6, embaixo, 4s2. Para um pouquinho, vamos contar. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, continuando aí, tenho 20, são 55, faltam 35. Continuando, 4s2 sobe 3d10. Então, olha lá, tinha 20. Estou acrescentando mais 10, fiquei com 30. Próximo. 4p6. Então, vamos lá. 4p6. Depois do 4p6, 5s2. 5s2. Então, olha, até o 3d10 eu tinha 30. Mais 6, 36. Mais 2, 38. Vamos pro próximo. 4d10. Nossa, adicionei mais 10 aqui. Tinha 38 até aqui. Adicionando mais 10, eu vou ficar com 48. São 55. De 48 para 55, faltam apenas 7. Então, qual que é a próxima? A próxima é 5p6. Não faltam 7? Ah, eu posso pôr 7 aqui? Não, nunca pode pôr a mais. A menos pode, mas a mais não. Então, eu vou colocar o 5p6. Então, vamos lá. 5p6. E aí, eu venho para a próxima camada. 6s2. Ah, mas eu só tenho 1. Então, eu vou colocar 6s1. Pronto, tá feita a distribuição eletrônica. Agora, vamos dividir em camadas. Então, vamos lá. Tudo que é 1, camada 1. Então, minha camada 1 tem 2 elétrons. 2, camada 2, certo? Então, aqui, ó. Camada 2, camada 2. Então, eu tenho aqui, ó, 2 mais 6, 8 elétrons. Então, minha camada 2 tem 8 elétrons. Tudo que é 3, camada 3. Então, 1, 3, 3, 3. Vamos somar aqui, ó. 2 mais 6, 8. Mais 10, 18. Então, a camada 3 tem 18 elétrons.
Vamos lá, próxima camada, camada 4. Então, tudo que for 4, camada 4. Então, olha, tem aqui, ó, 4s2, 4p6 e o 4d10. Então, como tá tudo muito parecido, vou juntar. Então, vamos lá. Camada 4, vou pôr aqui em cima. Vai ser 10 mais 6 mais 2. Isso dá igual a 18 elétrons. Próxima camada, camada 5. Então, eu tenho 5s2 aqui e os 5p6 aqui, ó. Vou juntar os dois aqui, ó. 2 mais 6, 8. Então, a camada 5 vai ser igual a 8 elétrons. E a última camada é a 6. Camada 6, vou ter um elétron. Então, camada 6 igual a 1 elétron. Então, eu separei aí por camadas. Quando vocês forem fazer, não precisa fazer colorido, faz da mesma cor. E o importante é você só separar por camadas, então não precisa fazer riscos embaixo também. Então, por hoje é só. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários que eu respondo. Lembrando que lá no Classroom vai ter exercícios sobre esse conteúdo. Qualquer coisa pode me chamar pelo WhatsApp. Beijos, bons estudos!